Ciúmes incontroláveis, confissão noturna e a esperança da CEO apaixonada em Lisboa. Uma imagem romântica e luminosa de duas mulheres jovens e apaixonadas em uma varanda antiga de Lisboa ao pôr do sol dourado, com o Tejo ao fundo refletindo tons alaranjados e azuis suaves. Uma delas com cabelos castanhos ondulados vestindo um vestido florido leve ao vento, a outra loira de olhos penetrantes em blusa branca solta e calça jeans. Elas se inclinam uma para a outra com mãos entrelaçadas e olhares intensos de desejo e vulnerabilidade, sorrisos tímidos iluminados pela luz quente. Arquitetura de azulejos coloridos e flores de jasmim ao redor, atmosfera de fado suave no ar, estilo futurista cinematográfico com foco emocional e detalhes texturizados, alta resolução 4K, canto inferior direito com ícone de fone de ouvido dourado e texto áudio em fonte elegante cursiva branca AR 16 horas e 9v5Q2. A chuva caía como lágrimas de unção enciumado sobre as ruas empedradas de Alfama, mas Inês não via nada além do verde dos olhos de Sofia, que dançavam com outro par de mãos na penumbra do tasco de fado. O ar estava impregnado de saudade, aquela melancolia portuguesa que se infiltra nas veias como vinho do Douro, e o canto rouco da fadista ecoava: amor é fogo que arde sem se ver. Inês apertou o copo de ginginha com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Como ousava Sofia rir assim, tocar o braço daquela estranha de cabelos pretos curtos, como se o mundo inteiro não soubesse que Inês era dela? O ciúme subiu como uma onda do Tejo, incontrolável, e antes que pudesse pensar, Inês se levantou, derrubando a cadeira com um estrondo que silenciou o tasco. Sofia! O que estás a fazer? És minha ou que? As palavras saíram como um grito, cortando o ar como uma navalha afiada, e todos os olhos se voltaram para ela, mas Inês só via o choque no rosto de Sofia e, pior, a indiferença fingida. File 1. Inês Correia, com seus 32 anos de ambição forjada nas salas de reunião de um arranha-céu encheado, CEO de uma startup de vinhos orgânicos que conquistara os mercados europeus, nunca imaginara que o amor a reduziria a isso, uma mulher possessiva, tremendo de raiva num canto de Alfama. Lisboa, a cidade das sete colinas, sempre fora seu refúgio e sua prisão. Nascida no bairro da Graça, filha de uma costureira que bordava saias de chita com motivos de galos de Barcelos e um pai ausente que vendia castanhas assadas nas feiras de Sintra, Inês crescera ouvindo as histórias de Egas Muniz, o traidor nobre que se humilhara pelo rei e jurara nunca se curvar a ninguém. Mas Sofia... A Sofia Oliveira, a pintora de 28 anos cujos quadros de azulejos partidos e ondas atlânticas pendiam nas galerias de Belém, havia rachado sua armadura como um terremoto no Terreiro do Paço. Tudo começara 3 meses antes, numa exposição no Museu Nacional do Azulejo. Inês, exausta de negociações com importadores franceses, entrara por acaso, atraída pelo cheiro de sal marinho que emanava das telas. Lá estava Sofia, de pé diante de um painel de ondas azuis e brancas, pincel ainda na mão, manchada de tinta como se fosse sangue de sereia. É como o mar de ericeira devorando os segredos das conchas, dissera Sofia, sem se virar, como se soubesse que Inês a observava. Seus olhos, de um verde azeitona que lembrava os olivais do Alentejo, encontraram os de Inês, e naquele instante, o mundo parou. Conversaram até o museu fechar, sobre fado e vinho verde, sobre como Lisboa engole os amantes e os cospe de volta mais fortes. Naquela noite, sob as luzes amareladas da Ponte 25 de Abril, elas se beijaram pela primeira vez, um beijo salgado de lágrimas não choradas, prometendo eternidade. Mas o ciúme veio como uma maré alta. Inês, acostumada a controlar estoques de uvas e contratos milionários, não suportava a liberdade de Sofia. A pintora frequentava ateliês boêmios em Bairro Alto, onde risos ecoavam até o amanhecer e modelos posavam nuas para telas que capturavam a alma nua da humanidade. É a arte, Inês. Não é traição, Sofia sussurrava nas madrugadas, enroscada nos lençóis de linho bordados à mão, herança da avó de Inês.
Mas Inês via fantasmas em cada sombra, a galerista de Porto que elogiava Sofia com toques casuais, a amiga de infância que ligava tarde da noite com voz embriagada de moscatel. Não confias em mim? Perguntava Sofia, e Inês respondia com silêncios que pesavam mais que as pedras do castelo de São Jorge. Naquela noite no Tasco, o copo de ginginha se espatifou no chão, estilhaços vermelhos como corações partidos. Sofia se aproximou, o vestido de algodão estampado com flores de papoilas tremendo levemente. Inês, por favor. Ela é só uma colega de ateliê. Vem, vamos sair daqui. Mas o dano estava feito. A fadista parou de cantar e o público murmurava como o vento nos telhados de telha vermelha. Inês saiu correndo para a rua, a chuva lavando seu rosto, misturando-se às lágrimas que finalmente caíam. Lisboa, cruel e bela, assistia em silêncio, suas ruas estreitas engolindo seus soluços como tantos amores perdidos. Sofia encontrou encostada uma parede de azulejos desbotados, representando cenas de pescadores e mouriscas dançando. Tu és louca, sabias? Ciúmes que devoram tudo, como o incêndio de 1755 que arrasou a cidade. Inês ergueu o olhar, os olhos castanhos flamejando. E tu? Rindo com ela como se eu não existisse. Eu construí um império para te dar o mundo, Sofia, e tu me tratas como uma opção. Sofia se ajoelhou na poça d'água, ignorando a saia encharcada, e segurou o rosto de Inês. O mundo que tu constróis é de vidro, frágil. O meu é de cores, de toques que inspiram. Mas eu escolho-te a ti sempre. Volta para casa. Elas voltaram de táxi, o motorista cantarolando um fado de Amália Rodrigues no rádio, e o silêncio entre elas era um oceano. No apartamento de Inês no Príncipe Real, com suas janelas dando para jardins de camélias e fontes murmurantes, Sofia preparou um chá de ervas de minho, mãos trêmulas. Precisamos falar, Inês. Este ciúme. Ele nos está matando. Inês, sentada no sofá de veludo verde, assentiu, mas o nó na garganta impedia. Lembrou-se da infância, das histórias da mãe sobre as pastoras do Gerês que amavam em segredo, temendo o julgamento dos aldeões. Ser mulher amando mulher em Portugal, mesmo no século XXI, ainda carregava o peso de olhares enviesados nas procissões de Fátima. Naquela noite, deitaram-se lado a lado, corpos tensos como cordas de viola. Sofia traçava padrões invisíveis nas costas de Inês, sussurrando poemas de Sofia de Mel Brainer. O mar é isto, o que se vê e o que não se vê. Inês queria acreditar, mas o ciúme era um demonío teimoso, enraizado como as oliveiras ancestrais. Dias se passaram em trégua frágil. Inês mergulhava no trabalho, negociando parcerias com vinícolas do Dão, enquanto Sofia pintava em seu ateliê em Alcântara telas de amantes entrelaçadas sob chuvas de pétalas de laranjeira. Mas o veneno persistia. Uma semana depois, veio o convite para o Festival de Fado em Alfama. Vamos juntas, como da primeira vez, propôs Sofia, olhos suplicantes. Inês aceitou, vestindo um fato elegante de linho, colar de filigrana de Viana do Castelo brilhando no pescoço. O festival era uma celebração da alma lisboeta, lanternas de papel penduradas nas varandas, cheiro de sardinhas assadas e vinho de colares, guitarras portuguesas gemendo melodias antigas. Elas dançaram uma valsa improvisada na praça, corpos colados, o mundo desaparecendo. Eu te amo, murmurou Inês no ouvido de Sofia, e pela primeira vez em dias, o ciúme dormiu. Mas o destino, caprichoso como o vento do cabo da roca, tinha outros planos. No dia seguinte, Inês recebeu um e-mail anónimo, uma foto granulada de Sofia abraçando a mesma mulher do Tasco, legendada a verdade que ela esconde. O ciúme acordou rugindo. Contagem aproximada, 1000 palavras. File 2.
O escritório de Inês no Chiado era um santuário de modernidade em meio ao caos barroco de Lisboa. Paredes de vidro refletindo o arco da Rua Augusta, mesas de mogno polido com rótulos de vinhos envelhecidos nas caves do Porto. Mas naquela manhã, o e-mail a transformara em ruínas. Ela o releu 10 vezes, o coração martelando como o badalar dos sinos da sé de Lisboa ao meio-dia. Quem enviara aquilo? Uma rival no mundo das artes? Uma ex de Sofia? O ciúme, agora alimentado por dúvida, tecia teias invisíveis ao redor de sua mente. Inês cancelou reuniões, ignorando as chamadas de sua assistente, Marta, que preparava amostras de Alvarinho para uma degustação. Preciso de ar, murmurou para si mesma e desceu as escadas em espiral, emergindo na Rua Garrete lotada de turistas e estudantes da Universidade de Lisboa. Caminhou sem rumo até ao mirador da Senhora do Monte, onde o panorama da cidade se desdobrava como um tapete de contos. O castelo de São Jorge coroando a colina, os telhados vermelhos cascateando até o rio, bondes amarelos rangendo nas curvas. Ali, sentada num banco de pedra gasto pelo tempo, Inês chorou pela primeira vez desde a morte da mãe, 5 anos antes. A avó contava que as mulheres de Alfama choravam seus amores nos miradouros, deixando a saudade voar com os pombos. Porquê, Sofia? Porquê me fazes duvidar? O vento levava suas palavras, misturando-as ao aroma de pastéis de nata das confeitarias próximas. Sofia, alheia ao tormento, estava em seu ateliê, pincel dançando sobre a tela como as ondas de carcavelos. Pintava Inês, não como a CEO implacável, mas como a menina de graça que colhia figos maduros nos muros dos conventos. O telefone vibrou, uma mensagem de Inês, fria e cortante. Precisamos falar. Hoje à noite. No nosso miradouro. Sofia sentiu um frio na espinha, como da brisa atlântica em Cascais no inverno. Preparou-se com cuidado, vestindo a blusa de renda que Inês lhe dera no aniversário, perfume de lavanda do Ribatejo. O encontro no Mirador da Graça foi sob um céu de estrelas, a lua cheia banhando a cidade em prata. Inês chegou primeiro, mãos enfiadas nos bolsos do casaco de lã, olhos vermelhos de noites mal dormidas. Sofia se aproximou, hesitante, estendendo uma mão com uma flor de jasmim colhida no jardim de convento vizinho. O que se passa, amor? Pareces um fantasma de fado. Inês puxou a foto do bolso, o papel amassado como sua alma. Explica-me isto. Abraçada a ela, como se eu fosse a. Sofia pegou a foto, o rosto pálido como as paredes caiadas de óbidos. É do ateliê Inês. Ela é modelo para uma série sobre vulnerabilidade. Nada mais. Juro pela Virgem de Fátima. Mas Inês balançou a cabeça, o ciúme nublando o julgamento. Juras? Como posso acreditar, quando o mundo te rodeia de toques e olhares? Eu dou-te tudo, o apartamento, viagens a Sintra, o futuro e tu. Tu flutas como fumaça. Sofia recuou, ferida. Flutuo porque sou artista, não tua posse. O amor não é um contrato de negócios, Inês. É como o fado, dói, mas liberta. A discussão escalou, vozes e quando no mirador vazio, assustando os gatos vadios que rondavam as oliveiras. Inês acusou, Sofia defendeu, até que lágrimas escorreram pelo rosto de ambas. Talvez precisemos de espaço, sussurrou Sofia, voz quebrada como uma corda de guitarra partida. Inês assentiu, o peito apertado como as ruas estreitas de Alfama. Elas se separaram sob a lua, cada uma descendo colinas diferentes, Lisboa testemunha muda demais um amor em fissura. Dias se arrastaram como chuvas de outono. Inês mergulhou no trabalho com fúria, lançou uma linha de vinhos rosés inspirados nas rosas de Évora, conquistando prémios na Feira de Vinhos de Santarém.
Mas à noite, sozinha no apartamento, ouvia gravações de fado no giradiscos antigo, canções de Maria João Pires que falavam de corações partidos. Sofia, por sua vez, isolou-se no ateliê, pintando telas escuras de tempestades no Cabo Espichel, onde o mar se esmaga contra as falésias como emoções não ditas. O conflito irrompeu de novo numa gala beneficente no Convento dos Cardeais, em benefício de artistas LGBTQ+, em Portugal, um evento que, ironia cruel, celebrava a liberdade que elas lutavam para encontrar. Inês, como patrocinadora, discursou sobre raízes profundas como as vinhas do Douro, florescendo em solos adversos. Sofia estava lá, convidada como expositora, seu quadro de duas mulheres entrelaçadas em azulejos ganhando aplausos. Quando seus olhares se cruzaram no salão da Bóbada Alta, o ar crepitou como fogo de artifício na festa de São João. Inês aproximou-se, copo de Porto na mão, voz baixa. Parabéns pelo quadro. É nós? Sofia sorriu tristemente. Era para ser. Mas agora é só saudade. A conversa fluiu, frágil como cristal de Mursa, até que a mesma mulher do Tasca apareceu, cumprimentando Sofia com um beijo na bochecha. O ciúme de Inês explodiu novamente, sempre ela. Afasta-te. Sofia, exausta, virou-se e saiu, deixando Inês sozinha no meio do salão, o eco de risos zombando dela. Naquela noite, Inês dirigiu até a Ericeira, as falésias negras sob a lua, o Atlântico rugindo como sua alma. Sentou-se na praia, pés na areia fria, e gritou para o mar: "Por que me atormentas assim, amor?" O oceano não respondeu, mas o amanhecer trouxe uma resolução: confrontar o ciúme ou perdê-la para sempre. Contagem aproximada, 1000 palavras. File 3. O sol de meio-dia filtrava-se pelas persianas de madeira do ateliê de Sofia em Alcântara, dançando sobre potes de tinta ocre e ultramarinho, evocando as cores dos painéis de Nuno Gonçalves. Sofia limpava os pincéis com solvente, movimentos mecânicos, a mente vagando para Inês como um barco à deriva no Tejo. O confronto na gala deixara exausta, o coração uma tela rasgada. Ela me ama, mas o medo a consome, murmurou para o ar enquanto o som distante de guindastes do porto lembrava o pulsar da cidade. Sofia crescera em Setúbal, terra de choco frito e moscatéis doces, filha de uma pescadora que contava lendas de sereias lésbicas nas praias de Troia. Desde menina, sonhara com amores livres como as gaivotas, mas a sociedade portuguesa, com sua devoção católica e festas de santos, ainda sussurrava julgamentos nas confissões. Decidiu pintar uma série sobre ciúme, figuras sombreadas de amantes separadas por véus de névoa, inspirada nas brumas de Aveiro. Enquanto trabalhava, o telefone tocou. Era a mãe, convidando-a para o fim de semana em casa, com ensopado de borrego e histórias de família. Trá-la contigo, a Inês. A família aceita, filha. Os tempos mudaram desde o orgulho de Lisboa em 1999. Sofia sorriu amargamente. Aceitação sim, mas o ciúme de Inês era uma herança mais antiga, como as invejas nas comédias de Gil Vicente. Enquanto isso, Inês convocou uma reunião de emergência com sua terapeuta, Dr. Almeida, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos sábios como os de uma estátua de Camões. No consultório em Campo de Ourique, com vista para os Jardins de Palmeiras, Inês despejou tudo: o e-mail, as acusações, o vazio. É como se eu fosse o vinho azedo que estraga a colheita inteira, confessou. A terapeuta assentiu, voz calma como o fado lento. O ciúme nasce do medo de perda, Inês. Em Portugal, onde o saudosismo é nossa segunda pele, perdemos tanto, impérios, amores, que agarramo-nos com unhas. Mas o amor verdadeiro é como o vinho do Porto, envelhece bem se deixado respirar. Inspirada, Inês planejou uma surpresa, uma viagem a Óbidos, a vila literária e morada, onde ruas de flores e livrarias em casas antigas prometiam romance.
Enviou flores por mensageiro, rosas brancas de Alcácer do Sal, com um bilhete: perdão pelo veneno. Deixa-me provar que sou digna. Sofia recebeu-as no ateliê, o aroma invadindo o espaço como uma brisa de verão. Lágrimas caíram sobre as pétalas. Talvez haja esperança, pensou, e respondeu: encontro-te no cais do Sodré, sexta, 18 horas. A sexta chegou com sol tímido, como um flerte de primavera. No cais, com o rio ladeado por gaivotas e barcos de lota, elas se abraçaram, um abraço hesitante, mas quente como pão de alentejo recém-saído do forno. Eu errei, disse Inês, voz rouca. O ciúme me cegou como a neblina no Douro engola as vinhas. Sofia tocou seu rosto. E eu, escondendo-me na arte em vez de falar. Vamos devagar, como o trem para Sintra. A viagem a Óbidos foi um bálsamo. A vila, com suas muralhas medievais e portas azuis, parecia saída de um conto de fadas português. Passearam pelas ruas empedradas, mãos dadas, parando em livrarias onde edições antigas de Fernando Pessoa sussurravam versos de amor proibido. Jantaram num restaurante de pedra, com bacalhau à brás e vinho de colares, conversando sobre sonhos. Inês queria expandir a empresa para exportações no Brasil, terra de suas raízes distantes. Sofia sonhava com uma exposição em Paris, mas com Inês ao lado. Na pousada, sob lençóis de linho bordado, compartilharam segredos à luz de velas. Inês confessou o medo de abandono desde a morte da mãe. Sofia revelou a solidão das noites em ateliês vazios. Mas o idílio rachou no retorno. No trem para Lisboa, Inês viu uma notificação, outro e-mail anónimo, desta vez um vídeo curto de Sofia rindo com o modelo num café em Bairro Alto. O ciúme, adormecido mas não morto, acordou. Outra vez, murmurou Inês, o rosto endurecendo. Sofia, notando, apertou sua mão. É armadilha, amor. Alguém quer nos separar. Mas a semente da dúvida plantara-se de novo. De volta à cidade, o conflito fervilhou. Inês contratou um investigador privado, um erro, soube depois, mas o pânico impulsionava. O relatório veio, a rival era apenas uma amiga platônica, casada com um homem em Coimbra. Alívio misturado a culpa inundou Inês. Confrontou o remetente dos e-mails, rastreando até uma ex-funcionária demitida da startup, invejosa do sucesso. Porquê? Perguntou Inês no café neutro em Saldanha. A mulher, olhos frios, respondeu: porque tu tens tudo e ela merece melhor que uma prisioneira de ciúmes. Inês correu para o ateliê de Sofia, chuva fina caindo como confetes de um carnaval triste. Bateu à porta, voz trêmula: perdão. Eu investiguei e era mentira. Mas o pior é que eu duvidei de nós. Sofia abriu, pincel na mão, rosto manchado de azul. Dúvida é o veneno do amor, Inês. Mas se lutarmos juntos. Elas se abraçaram, o ateliê testemunha, telas de ciúme agora cobertas por lençóis brancos. Contagem aproximada, 1000 palavras. File 4. O verão lisboeta chegava como uma manta ardente, com azulejos quentes ao toque e o ar carregado de cheiro de jasmim e mar. Inês e Sofia, após o confronto, entraram numa fase de reconstrução delicada, como restaurar um painel de azulejos rachado no Palácio Nacional de Sintra. Inês inscreveu-se em workshops de mindfulness no convento de Mafra, meditando sob a abóbadas barrocas, aprendendo a soltar o ciúme como folhas de outono no Gerês. O amor é confiança, repetia o instrutor, um monge secular com voz como fado calmo. Sofia, incentivada, abriu seu ateliê para aulas comunitárias, ensinando mulheres LGBTQ+ a pintarem suas histórias, telas de bandeiras arco-íris entrelaçadas com galos de Barcelos, símbolo de Portugal.
Uma tarde, durante o Festival dos Santos Populares, as ruas de Alfama explodiram em martelos e sardinhas, arraiais com bailaricos, fogueiras crepitando, casais dançando ao som de acordeões. Inês e Sofia juntaram-se à multidão, vestidos leves, Inês num saia de chita florida, Sofia com blusa de linho off-shoulder. Beberam ginginha em copos de chocolate, riram enquanto saltavam a fogueira de Santo António, padroeiro dos namorados. Lembras-te da nossa primeira dança? Perguntou Inês, suor perolando a testa. Sofia assentiu, puxando-a para um beijo sob as lanternas, como se fosse ontem, no tasco onde tudo começou. Mas o passado teimoso espreitava. A ex-funcionária, não satisfeita com o confronto, espalhou rumores nas redes sociais da comunidade artística, a CEO possessiva que sufoca a musa. Sofia viu os posts durante uma aula, o coração apertando como rede de pesca. Confrontou Inês no apartamento, tela impressa na mão. Isto é por tua causa? O ciúme que nos persegue como um fantasma? Inês, cozinhando cataplana de marisco, herança da avó lentejana, largou a panela, vapor subindo como fumaça de ira. Não. Eu a confrontei, disse-lhe para parar. Mas o dano. Oh, Sofia, o dano. A briga foi feroz, palavras voando como fogos de artifício. Inês acusou Sofia de fragilidade, Sofia retrucou com egoísmo. Tu queres me moldar como argila, mas eu sou vento do Atlântico. Gritou Sofia, batendo a porta e correndo para a noite festiva. Inês seguiu-a pelas ruas labirínticas, o cheiro de manjerico, erva dos amantes, misturando-se ao caos. Encontrou-a num beco, encostada a uma parede grafitada com corações partidos, soluçando. Volta, por favor. Sem ti, sou só uma vinheta seca. Elas voltaram, mas o incidente plantou a semente da traição verdadeira, não intencional, mas devastadora. Dias depois, na exposição de Sofia em Belém, ao pé do Mosteiro dos Jerónimos, uma colecionadora rica, Margarida, aproximou-se. Alta, com cabelos ruivos como as falésias de Sagres e olhos de safira, Margarida elogiou o trabalho. Capturas a essência da saudade lésbica como ninguém. Conversas fluíram para jantares, Margarida convidando Sofia para retiros artísticos em Tavira, no Algarve. Sofia recusou, mas contou a Inês, buscando transparência. Inês, porém, interpretou como flerte. Outra? Sempre outra. O ciúme, agora paranoico, levou-a a uma decisão impulsiva, cancelar uma viagem planejada a Évora, alegando trabalho. Sofia, ferida pela desconfiança recorrente, aceitou o convite de Margarida para um workshop em Tavira. Só arte, Inês. Confia. Mas Inês não confiou, seguiu-a secretamente, alugando um carro e dirigindo pelas autoestradas escaldantes, o coração uma fornalha. Em Tavira, espiou da janela do hotel, Sofia e Margarida rindo à beira-rio, mãos tocando acidentalmente sobre um esboço. A traição imaginada consumiu Inês, ela invadiu o quarto naquela noite, gritando, eu sabia. Traidora. Sofia, chocada, negou, és tu quem trai a confiança, espiando como um tirano. O escândalo explodiu. Margarida, ofendida, espalhou a história nas galerias, pintando Inês como a vilã possessiva. A mídia local pegou CEO de vinhos em escândalo amoroso, manchetes nos jornais de Lisboa e quando como sinos de alarme. Inês perdeu um contrato com um distribuidor conservador no Porto, Sofia viu vendas caírem por controvérsia. Separaram-se pela primeira vez, Inês no apartamento vazio, Sofia no ateliê trancado. Na solidão, Inês releu cartas da mãe. O amor em Portugal é como o fado, cantador para curar. Viajou sozinha ao Douro, vinhedos em terraços como degraus para o céu, colhendo uvas maduras e chorando entre as videiras. Sofia, em Tavira, pintou sua dor, um díptico de corações partidos por ondas, enviado anonimamente para Inês.
Contagem aproximada, 1000 palavras. File 5. O outono varreu Lisboa com folhas douradas de castanheiras no rocio, e com ele veio a confissão noturna que mudaria tudo. Inês, após semanas de isolamento no Douro, retornou à cidade mais magra, olhos fundos como as caves envelhecidas de Vila Real. Seu império vacilava, acionistas questionavam sua estabilidade emocional, Marta, a assistente, sussurrava preocupações. Mas o pior era o vazio sem Sofia, noites em que o apartamento ecoava com ausências, os giradiscos tocando fados de Marisa em loop infinito. Sofia, por sua vez, afundara na criação febril. Seu ateliê transbordava de telas, séries sobre traição, onde figuras femininas emergiam de sombras como as santas nas procissões de Évora, vulneráveis mas resilientes. Margarida tentara reconfortá-la com convites, mas Sofia recusara, o coração ainda preso a Inês. Foi um erro ir, mas o teu ciúme nos condenou, confidenciara uma amiga em Setúbal, durante um fim de semana de ostras frescas e vinhos brancos gelados. O reencontro aconteceu por acaso, ou destino, como diriam as avós portuguesas tecendo rendas de bilros em Peniche. Na livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, em Chiado, Inês folheava um volume de poesia de Forbela Espanca, versos de amor não correspondido. Eu sou a que veio do povo, a que tem saudades da terra. Sofia entrou, buscando inspiração para uma nova série, e parou, o ar carregado como antes de uma tempestade no Cabo da Roca. Inês, sussurrou, voz um fio de seda. Elas saíram para a rua, o entardecer tingindo o céu de púrpura como os vinhos do Dão. Caminharam até ao Jardim do Príncipe Real, bancos de ferro forjado sob plátanos centenários, onde casais sussurravam segredos. Sentaram-se, mãos trêmulas. Eu errei tanto, começou Inês, voz embargada. O ciúme me transformou num monstro, como o dragão de São Jorge que devora a donzela. Mas sem ti, sou só cinzas. Sofia ouviu, lágrimas brilhando como orvalho em vinhas. E eu, fugindo para a arte em vez de lutar. A traição foi minha, aceitando aquele convite sabendo do teu medo. A conversa estendeu-se até a noite cair, estrelas pontilhando o céu como azulejos no teto da Capela dos Ossos em Évora. Inês confessou tudo, a investigação, o seguimento, o pavor de perda enraizado na infância sem pai. Tu és minha esperança, Sofia. Como o nascer do sol no Tejo após a noite mais escura. Sofia, tocada, revelou sua própria vulnerabilidade. Sempre temi ser a outra, em amores passados onde famílias católicas nos separavam. Mas contigo, quis acreditar na liberdade de Portugal moderno, o casamento igual desde 2010, o orgulho na Praça do Comércio. A confissão noturna culminou num beijo sob a lua, lento e profundo, como vinho tinto de Borba envelhecido em barris de carvalho. Vamos recomeçar, murmurou Sofia, mas com promessas reais, terapia juntas, confiança como pilares de um aqueduto romano. Inês assentiu, o coração leve pela primeira vez em meses. Mas o CAO aguardava. A ex-funcionária, vingativa, vazara documentos falsos para a imprensa, alegações de assédio na startup de Inês, misturando o escândalo pessoal com profissional. O board exigiu sua renúncia, manchetes gritando CEO apaixonada cai em escândalo. Inês, devastada, considerou fugir para o Alentejo, terras de cortiçais e silêncios vastos. Sofia, ao saber, correu para o escritório, enfrentando repórteres na entrada como uma fadista no palco. Ela é inocente. O amor não é crime, proclamou, voz e quando nas ruas. Juntas, contrataram advogados, provando a falsidade dos documentos. A cidade, sempre dramática, virou o jogo. Petições online de apoio à CEO apaixonada, artistas boicotando a ex-funcionária.
Inês renunciou temporariamente, mas com Sofia ao lado, planejou um recomeço. Uma nova linha de vinhos temáticos, saudade e esperança, rótulos com azulejos pintados por Sofia. Contagem aproximada, 1000 palavras. File 6. O inverno abraçou Portugal com mantos de névoa no Val do Douro, mas para Inês e Sofia era primavera no coração. Após o escândalo, elas se refugiaram numa quinta em Provenzende, vinhedos em socalcos como escadas para o paraíso, onde o rio serpenteava prateado sob o sol fraco. Inês, livre das amarras corporativas, trabalhava a terra com as mãos, colhendo uvas tardias, aprendendo os segredos dos vinhateiros locais, que contavam lendas de deusas pagãs amando em segredo nas encostas. Sofia montou um estúdio improvisado na casa de pedra, telas capturando luz dourada filtrada pelas folhas avermelhadas, inspirada na resiliência das videiras que renascem após incêndios. A terapia conjunta, via Zoom com a doutora Almeida agora em Lisboa, tecia fios de confiança. O ciúme é uma herança cultural, dizia a terapeuta, como o fado que canta perda, mas também redenção. Elas praticavam rituais, cartas diárias de gratidão, passeios ao pôr do sol onde prometiam honestidade como vinho cru. Tu és minha CEO do coração, brincava Sofia, e Inês ria, livre do peso. O retorno a Lisboa foi triunfal. Inês relançou a empresa com uma conferência no Terreiro do Paço, Sofia ao seu lado no palco, apresentando os rótulos colaborativos, garrafas com azulejos diamantes entrelaçadas, simbolizando união. A multidão aplaudiu, câmaras capturando o beijo que selou o perdão, um momento viral, e quando o espírito progressista de Portugal, onde o casamento igualitário florescia como oliveiras no sul. Mas a humanidade do final veio na traição final, não de amante, mas de si mesmas. Durante a gravidez simbólica de um futuro, a adoção planejada de uma criança órfã de Cabo Verde, Inês descobriu um tumor benigno, um susto que a fez confrontar a mortalidade. Se eu partir, promete viver plenamente, sussurrou na cama do hospital em Santa Maria, mãos unidas. Sofia, olhos inchados, respondeu, só se prometeres lutar, como as mulheres de 1974 na Revolução dos Cravos. Inês lutou, cirurgia bem-sucedida sob os céus de Lisboa, e emergiu mais forte, fundando uma ONG para apoio a casais LGBTQ+, em regiões rurais, onde o amor ainda sussurrava em segredos. Sofia expôs sua série Ciúmes e Esperança no Mate, Museu Moderno à Beira-Rio, telas vendidas para museus em todo o mundo. O final, human e esperançoso, encontrou-as numa varanda em Alfama, anos depois, com uma filha adotiva rindo entre elas, o Tejo brilhando ao entardecer. O ciúme fora domado, como um fado que termina em nota alta. Amor é isto, disse Inês, brindando com vinho da quinta. Incontrolável, mas eterno. Sofia sorriu, beijando-a, como Lisboa, que nos molda e liberta. E assim, na cidade das luzes eternas, elas dançaram sob as estrelas, tecendo um legado de amor que ecoaria como o canto das sereias no Atlântico. Contagem aproximada, 1000 palavras, total 6000 palavras.